Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, meus amados irmãos. Pode tomar seus assentos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui Ele tem se feito presente no meio de nós. Por isso que devemos dar honra e glória somente a Ele, somente a Jesus. Enquanto você glorifica a Deus, Deus Ele está cuidando de tudo por você. Enquanto você vem para a casa de Papai do Céu, para a casa do Senhor, para esta congregação, honrar e engrandecer o nome do Senhor, Deus Ele está cuidando de tudo por você. Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua família, Ele está cuidando do teu casamento, Ele está cuidando da tua finança, Ele está cuidando da tua saúde. Por quê? Porque você veio buscar o Senhor em primeiro lugar. Porque você veio buscar a face do Senhor, buscar a presença de Deus. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, meus amigos, que estão acompanhando ali do outro lado, na internet, que Deus possa estar abençoando. E o tema desta noite é Vivendo Sem Medo. Todo mundo que está aqui tem medo, né? Tem medo, né? Todo mundo tem medo. Levanta a mão quem não tem medo de alguma coisa aqui. Todo mundo tem medo a Deus. Todo mundo tem medo. Mas já vamos aprender nesta noite, com a palavra de Deus, como vencer os nossos medos. Ninguém que está aqui ou que está do outro lado é super homem, é super mulher, mulher maravilha ou super crente. Não tem um sequer. Quando a dificuldade vier, ele não temer. Quando a tempestade bater no teu barco, na tua casa, ele não tremer a base. Todos eles tremem a base. Mas muitas vezes a gente se esquece que quem está no barco é Deus. E o Deus que está no meu e no teu barco é o dono do mar, é o dono do vento. Por isso que nesta noite o Senhor manda a gente sossegar o nosso coração. Manda a gente sossegar o nosso coração. E a partir de hoje a gente vamos aprender mais um pouco a palavra do Senhor. Em toda a Bíblia Sagrada, os estudiosos que estudam mais do que eu, mais do que você, que são pagos para isso, que recebem para isso, eles já estudaram a Bíblia não sei quantas vezes, os teólogos, os doutores, e tem em toda a Bíblia Sagrada 366 não tema. O ano é 365 dias, não é assim? Dias. Em toda a Bíblia Sagrada tem 366 não tema, porque Papai do Céu já está contando com o ano bissexto. Cada dia o Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, não tenha medo. Não tenha medo. Como isso aqui é muito forte, igreja. Todo dia Deus está dizendo para mim, para você: não tema. Não tema. Não tema. Por que ele está dizendo não tema? Porque ele sabe que os dias são maus. E serão maus. Serão dias maus. E todo dia Deus está consolando o meu e o teu coração com essa palavra: não temas. Marcelo, cuide foto mais água para ele então, que eles estão muito caros, tá bom? Ó, nem Davi, nem Ana, nem ninguém. Vamos furando o copo que estão estragando. E todo dia o Senhor está dizendo: não tema. E quando o Senhor me deu essa palavra aqui de medo, tinha me dado a palavra de ansiedade, vencendo a ansiedade através da palavra do Senhor. E a gente vai ter uma série de ensinamentos, de doutrinas, falando sobre o medo, falando sobre algumas doenças dos séculos. Depois eu vou trazer um estudo sobre um vício. Então, tudo a palavra do Senhor tem respaldo para tudo. E a gente precisa cada dia mais se aprofundar com a palavra do nosso Deus. E eu estava meditando nesse texto que nós lemos, esse texto de Números, capítulo 13,
do 25 em diante, tem muitas coisas boas nesse texto para ser extraídas, muitas coisas boas nesse texto para ser estudada, para ser analisada, para olhar com cautela, olhar com um olhar de precisão. Sabemos, meus amados irmãos, que Deus é fiel e que Ele é Deus de promessa. Amém, igreja? Amém. Deus é Deus de quê? De promessa. E Deus, Ele é aquele que cumpre promessa. Mas quando Deus, Ele promete algo para mim, para você, Ele está dizendo: olha, eu te prometi, mas não vai ser fácil. Eu te prometi, mas não vai ser do jeito que você pensa que é. Vai ter, até chegar a promessa da tua vida, vai ter dificuldades, vai ter lutas, vai ter dias de tristeza, vai ter dia de medo, vai ter dia que o vento vai balançar para um lado e para o outro, vai ter dia que o mar vai se levantar revolto, vai ter dia que você vai pensar em parar, vai ter dia que você vai pensar em desistir, mas fiel é Deus que fez a promessa na minha e na sua vida. E não foi diferente aqui para os israelitas. Quando Deus tirou, usando Moisés, tirou o seu povo da servidão de Faraó e fez o povo caminhar até a terra prometida, que era a terra de Canaã. Deus disse: olha, já preparei Canaã para você, Israel. Já preparei Canaã para você. A terra é boa, ela manda leite e mel. Terra boa, manda leite e mel. Uma terra próspera, uma terra que o que você plantar vai dar. Se plantar mandioca, vai nascer mandioca, inhame é inhame. O que der, ela planta e dá em abundância. A terra é fértil, a terra é boa. Igreja, já quero abrir um parênteses aqui. Já quero dizer: aquilo que Deus promete para mim e para você é coisa boa. Aquilo que Deus prometeu para mim e para você é coisa boa. Por quê? Porque tanta dificuldade é isso para querer atrofiar em você de chegar até aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu a terra de Canaã, mas Deus não falou para Israel, para o seu povo, que na terra de Canaã estava minada. Aquela terra tinha gigante, aquela terra tinha os descendentes de Anak, aquela terra tinha os amorreus, os heteus. Deus não falou isso, porque Deus tivesse falado para eles, ele dizia: não, senhor, quero não. Não é assim? Quero não, vou nada. Eu prefiro voltar para o deserto. Eu prefiro voltar para o Egito. Eu prefiro ficar comendo migalha e sendo escravo de Faraó. Eu prefiro ficar assim. Mas só que Deus disse: olha, a terra é boa. E depois, e agora Moisés, ele manda 12 espias para analisar aquela terra que Deus havia prometido ao seu povo. E junto a esses 2 espias estavam 2 homens, meu irmão Adriano. 2 homens que tinham fé além dos demais. Um por nome Josué e outro por nome Caleb. Homens que testemunharam de Deus em meio a toda a congregação, em meio a todo aquele povo, testemunharam do poder e da maravilha de Deus. E ali, quando aqueles 12 espias chegaram até Canaã, só para resumir aqui o texto, daqui a pouco a gente lê, eles viram que aquela terra de fato era boa, era terra próspera, era terra frutífera, mas ele viu que no meio daquela terra tinha gigantes, tinha homens de grande estatura, homens que ele não poderia lutar braçalmente ou enfrentar na batalha corporal. Eles perceberam que aquela terra era boa, mas também eles perceberam que aquela terra tinha gigante, tinha homens grandes, homens fortes. E além disso, em torno daquela terra, em torno daquela montanha, tinha os inimigos do povo de Deus. Qual vamos ler aqui? Um ao sul, outro no pé da montanha, outro à beira do Jordão. Então aquela terra estava minada, era boa, mas estava minada para o povo de Deus passar. Ou seja, a terra era boa, mas tinha que ter uma dificuldade para eles possuir. Talvez eu estou falando para alguém nessa noite que tem promessa,
Nós temos promessa. Mas está passando por esse momento do deserto e pelo momento da dificuldade. E está com medo de prosseguir, está com medo de caminhar, está com medo de avançar, está querendo retroceder, voltar para trás. Mas Deus, Ele manda nos dizer nessa noite, através dessa santa palavra, Deus, Ele não te chamou para você retroceder, Ele te chamou para você caminhar, avançar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, Ele não quer crente atrofiado, parado no meio do tempo, crentes cheios de promessas, parado, com medo, estagnado, paralisado. Deus quer crente marchando, caminhando, dando glória, caminhando, exaltando, caminhando, glorificando, caminhando, dizendo que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aqui o povo de Deus estava querendo voltar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo isso por conta do medo. Estou chegando lá. Tudo isso por conta do medo. O medo muitas vezes faz querer a gente voltar atrás. O medo muitas vezes, primeiro ele faz você parar, atrofiar, ficar paralisado. O medo, ele te faz ficar paralisado. Acontece quando você tem um susto. Tem gente que quando tem susto, ele fica parado, não consegue se mover. Ele raciocina querendo correr, mas os comandos cerebrais não é suficiente para os músculos das pernas, para os movimentos das pernas, e ali ele não consegue correr, ela não consegue correr, porque está paralisado de medo. Não consegue agir porque está com medo. Com medo de quê? Com medo de errar. Tem pessoas que não querem prosseguir, que não querem caminhar, que não querem, quem sabe, se for um empresário, que nem tem o irmão Adriano aqui, ou muitos por aí, tem medo de investir. Aí às vezes o negócio não cresce, irmão, porque a gente tem medo de querer investir aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Não vai ficar bom, mas Deus já tem colocado no coração. Eu quero expandir, eu quero investir. Aí vem o medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas quando a gente tira esse medo de lado e coloca Deus na frente, aí dá tudo certo. Louvado seja Deus. Tem pessoas que têm medo de quê? De tudo. Tem medo de não ser feliz. Tem medo da felicidade. Porque já sofreu tanto que agora pensa que não consegue mais ser feliz. Sofreu tanto que pensa que não consegue mais ser feliz, ser uma pessoa feliz. Então tire esse medo. O medo te faz paralisar. O medo te faz paralisar e desacreditar na promessa. Tem alguém pegando aqui essa palavra? Eu estou recebendo essa palavra dessa noite. O medo te faz você paralisar no meio da caminhada. E aqui a Bíblia Sagrada diz que depois de voltaram os espias à terra ao fim de 40 dias, louvado seja Deus, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e tornaram e deram-lhe conta, ou seja, do seu relatório, deram-lhe conta de toda a congregação e mostrando o fruto. Meus queridos, a terra é boa, a terra ela tem possibilidade de dar fruto. Aquilo que Deus prometeu para mim e para você é aquilo que faz eu e você dar fruto. Aonde o Senhor manda eu e você ir, porque Ele sabe que o lugar é bom e vamos frutificar para a glória de Deus. Mas primeiro nós temos que vencer o medo. Vencer o medo de perder a batalha. Vencer o medo de perder a guerra. Ei!
Nós somos cristãos. Aleluia. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, daquele que é todo poderoso, que o universo está na palma da sua mão, que o seu poderio é sobre os séculos dos séculos, e a quem nós temeremos e a quem nós recearemos. Aleluia. Aleluia, glória. Se nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, Glória. irmão, eu não consigo ver uma pessoa que se diz cristão ter medo, temeroso, vivendo chorando, vivendo lamentando de medo. Não, irmão. Onde é que está depositada a tua fé? Será que é em Jesus de Nazaré? Ou será que é no gigante? Aleluia. Aleluia, Jesus. O gigante te faz temer. O gigante te faz temer. O gigante vai retroceder. O gigante nos apequena. As dificuldades muitas vezes vêm para nos deixar pequeno, nos deixar temeroso. Mas eu e você não podemos de maneira nenhuma nessa noite sair daqui mais com medo de nada. Se você serve a esse Deus que eu sirvo, a quem me salvou, mudou a minha história, mudou a minha vida e tem feito as grandes coisas na minha vida, na minha casa e nessa igreja, não é motivo de hoje em diante você ter medo de nada. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele quer uma igreja destemida, um povo santo, um povo corajoso, um povo valente, que tem coragem de anunciar o Evangelho de Deus e colocar a mão sobre os enfermos e os enfermos receber a cura. Aleluia, glória a Deus. Acontece que muitas vezes a gente tem medo de orar e não acontecer. Que fé é essa? Onde é que está a tua fé? Eu não vou orar não, porque não vai acontecer. Aonde está a tua fé, igreja? Na sua mão está o poder que Deus deu. Sobre a sua vida está a unção de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário. Então bota a mão e ora e repreende o mal, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Bota a mão e ora. Chama por Ele com fé. Deixa o medo de lado, porque muitas vezes não quer fazer a vontade de Deus, não quer orar, porque tem medo de um milagre não acontecer. Tem medo de o poder de Deus não se manifestar. Ei! Tenha medo não. Quem vai fazer um milagre não é você não, é Papai do céu. Quem vai fazer um milagre não é você não, é Papai do céu. Ele quer que só eu e você abra a boca e repreenda o mal e ore e abençoe em nome dele, que é Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Mas o medo muitas vezes quer impedir o agir de Deus. Por que muitos milagres não estão acontecendo no meio das igrejas? Porque as pessoas não querem mais orar. As pessoas não querem mais orar, receber uma oração. E os líderes não querem mais interceder. Estão levando natural. Estão levando, empurrando com a barriga. E Deus está cobrando nessa noite. Não tenha medo de profetizar e de falar do meu amor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não tenha medo de nada, porque é Deus que está cuidando de tudo. Louvado seja Deus. E esses homens vieram até Moisés e Arão. Eles disseram: olha, a terra é boa, é maravilhosa. Nós trouxemos um fruto. Aqui o fruto. Mas agora os homens vão começar a dizer: olha, a terra realmente é boa. E a grande maioria começa a dizer bem assim, ó. Vamos ler. Versículo 27. E contaram e lhe disseram: fomos à terra que nos enviastes. Verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Aqui, ó. É poderoso. É poderoso.
e as cidades fortificadas, muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak. O povo foi, obedeceu, os espias foi, obedeceu, mas quando chegou para relatar a Moisés, o povo disse o seguinte: olha, a terra é boa, aqui o fruto, mas porém tem umas dificuldades aí. Tem umas dificuldades aí. As cidades são grandes, são fortificadas, tem gigantes descendentes de Anak. O medo te faz te colocar em empecilho para você não obter aquilo que Deus prometeu, irmã Josefa. O medo te faz colocar em empecilho no destino que Deus te prometeu, para você não receber a sua bênção. O medo é capaz de travar a sua mente e dizer a você que você não é capaz, que você não tem condições, que você não é, e que você não sabe de nada. Isso é o medo. Ah, irmão, isso é o Satanás. Não, isso é o medo na tua mente. Nem tudo é o diabo. Eita, Satanás me empurrou pelas costas. Não, rapaz, se eu tivesse cuidado aqui na hora de descer, foi você, não foi ele não. Mas tem muitos aí que quer espiritualizar tudo, quer colocar tudo na culpa do chifrudo. Já vê o chifrudo nem tá nem com o dedozinho dele. Mas o chifrudo já tem a fama, né? Tudo é nas costas do chifrudo. Eu não estou aqui defendendo o chifrudo, não. Estou aqui, tem coisa que é a gente, tem coisa que é da gente, e tem coisa que é do inimigo, tem coisa que é dele, do inimigo. Então, meus queridos e amados irmãos, o medo, ele te faz bloquear a mente, te faz vir um bloqueio à mente da gente. Quando a gente tem medo, ela fica bloqueada. Mas, irmão, como é que eu vou vencer o medo? Ah, é correndo do medo? Não! Como é que eu vou vencer o meu medo? O teu medo é correndo, é virando as costas para ele? Não! É enfrentando o teu medo cara a cara. Quando as crianças são pequenas, tem medo de dormir, né? Com a luz apagada. Mas quando as crianças crescem, ela vai ver que aquilo era um medo da sua mente. E vai dizer, com besteira era uma luz, né, ligada. Mas eu tinha medo. Já venceu o medo. Então o medo, se vence o medo enfrentando, batendo de frente nele. É dizendo, medo, você é meu medo, mas eu tenho Jesus de Nazaré, e com Jesus eu vou vencer você, em nome dele. É assim que Deus faz. É assim que Deus, ele cria as situações. O versículo de número 28, 29. Os amalequitas que habitam na terra do sul, e os heteus, os jubiseus, os amorreus, e os habitantes da montanha, e os cananeus que habitam ao pé do mar, pelo ribeiro do Jordão. Todo esse povo aqui era inimigo do povo de Deus. Era inimigo de Israel. Então veja só o problema aqui, irmão. Veja só, pare aqui um pouquinho e vamos meditar. Veja só a dificuldade. Do lado direito tem um inimigo de Israel, do lado esquerdo tem um inimigo de Israel, na montanha tem outro inimigo de Israel, ao pé da montanha, na beira do rio também tem outro inimigo, no meio da cidade estão os gigantes, campo está minado. Mas, irmão, e Deus é doido? Ele manda o povo para aquele lugar? Não. Deus é fiel. Quando ele manda, ele se responsabiliza. Quando Deus, ele manda, ele se responsabiliza. E é ele mesmo que faz a limpeza. Faz a limpeza. É Deus que faz a limpeza.
Mas para Deus agir, Ele conta comigo e com você. É tudo para a glória dEle. Quer que o nome de Deus seja glorificado? Quer na sua vida? Se você presente, faça a vontade de Deus, que o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família, no meio da sua parentela. O nome do Eterno Deus será glorificado. E agora o que me chama a atenção aqui é o versículo de número 30, que diz o seguinte: a palavra do nosso Deus. Então Caleb fez o quê? Alguém está atento aí comigo? Então Caleb fez o quê? Fez calar o povo perante a Moisés e disse: subamos animosamente e possuá-la-nos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Pegue comigo essa palavra nesta noite. Caleb, cheio de fé, minha avó, o homem que tinha promessa sobre a sua vida, o homem que disse: aonde você colocar a planta dos seus pés, a terra é sua. Ele disse: olha a congregação de Israel, fica caladinho agora só um pouquinho, porque agora é minha oportunidade de falar. Fica calado, congregação de Israel. Estão com medo? Então, agora deixa eu falar. Moisés, Aleluia. vamos subir, Moisés. Vamos subir animosamente, porque o Senhor vai nos dar essa terra por herança. O Senhor já nos deu essa terra por herança, e essa terra é nossa, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Acontece que tem pessoas que têm uma promessa, e a promessa para se cumprir está bem pertinho, mas acontece que muitas vezes não se cumpre a promessa por conta do medo, e o medo te faz o quê? Desistir. Aleluia, glória. O medo te faz voltar. E aqui Caleb não. Caleb disse: olha, estou com medo, então. Estão com medo. Agora é minha vez de falar. Nós vamos subir, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Nós vamos subir, porque aquele que prometeu a promessa está na frente. Nós vamos subir, porque com Deus a batalha já está ganha. Às vezes perdemos batalha porque não colocamos o general de guerra na frente. Às vezes nós perdemos a batalha porque nós não convidamos Deus para batalhar conosco. E às vezes também perdemos batalha porque criamos batalha sem Deus permitir. Arrumamos encrenca e depois queremos que Deus resolva. E Deus está dizendo o seguinte: olha, eu não vou resolver encrenca de seu ninguém. Se você arrumou, você resolva. É assim nessa noite a palavra. Ah, Deus, quem arrumou essa encrenca foi você. Se vire com ela. Mas quando alguém vem arrumar encrenca com você, aí Deus ele entra em cena, porque você estava quietinho no seu canto. Me prova isso, eu provo na Bíblia. Saulo de Tarso perseguia a igreja do Senhor Jesus, mas aquele que persegue a igreja persegue o dono da igreja. Aquele que mexe com o crente não está mexendo só com o crente, está mexendo com o dono dele, com Deus dele também. Glória a Deus. Então fica tranquilo. Não, fica tranquilo nessa noite, porque Deus está agindo. Deus ele está trabalhando. Ele está trabalhando por mim e por você nessa noite. Louvado seja Deus. E Caleb, ele toma uma atitude de cristão, uma atitude de fé, irmã Nathalie. Ele toma essa atitude de dizer: olha, essa terra aí é da gente, rapaz. Essa terra aí foi Deus que prometeu. Ou seja, abre mais um parênteses nessa palavra. Lute
pelaquilo que Deus te prometeu. Amém, igreja? Lute pelaquilo que Deus te prometeu, pelaquilo que Deus te deu. O inimigo, ele quer tirar aquilo que Deus te deu da tua vida, mas nessa noite Deus está falando a esse coração para você lutar pelaquilo que Deus te deu. Aleluia. Não deixa o inimigo tomar posse daquilo que é teu por direito. Não deixa o inimigo tomar posse daquilo que é teu por direito, por herança que ele te prometeu que é seu. Ele pode até pelo momento desfrutar daquilo que é seu, mas vá de encontro porque é seu. Não divida aquilo que Deus te deu com o inimigo. Aleluia. Não compartilhe aquilo que Deus te deu com o inimigo. Não é teu. É teu, homem de Deus. É teu, mulher de Deus. É teu, igreja do Senhor. É teu e debaixo de quem? Não desista fácil da promessa que Deus te deu, daquilo que Deus preparou para você. Ah, irmão, desistir é mais fácil do que prosseguir. É verdade. Mas se você desistir, você vai perder. Você vai olhar o seu vizinho chegar, conquistar, possuir. Mas se você desistir, você vai ficar atrofiado. E vai dizer, mas rapaz, fulano chegou e eu não cheguei. Por quê? Porque você teve medo. De medo. Nessa noite, em nome de Jesus, não tenha medo daquilo que Deus te prometeu. Não tenha medo de enfrentar as batalhas da vida, porque o Senhor disse: Aleluia. neste mundo tereis aflição. Aleluia. Aleluia. Ele disse: não, eu vou dizer isso para que em mim você se anime o seu coração. No mundo tereis aflição, tenha bom ânimo, eu venci. Glória. Jesus está dizendo: olha, eu já venci esse mundo por vocês. Aquilo que vocês não poderiam mais fazer, eu já fiz por você. Mas nesse mundo vai ter tribulação, vai ter aflição, é normal. O próprio Senhor Jesus, ele passou por aflição. O próprio Senhor Jesus, ele sentiu fome. O próprio Senhor Jesus, ele sentiu sede naquela hora da crucificação, que ele estava ali naquele madeiro sendo pendurado. Ele sentiu sede. Pegaram uma lança, pegaram uma bucha. Segundo os historiadores, naquele esopo, aquela bucha de esopo, que uma planta fazia, servia para limpar os banheiros dos soldados romanos. Tipo uma escova de banheiro, de lavar banheiro. Pegava aquela bucha, botaram vinagre e deram para Jesus. Sentiu sede, deram a ele vinagre. Deram nem um copo com água para ele. Passou a noite de quinta e sexta, de quinta-feira, foi esbofeteado, foi cuspido, foi injuriado. Tudo isso por mim, por você. Então não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo de servir a Jesus. Não tenha medo de colocar uma Bíblia debaixo do braço e pegar uma literatura e de falar que Deus a ama. Não tenha medo de orar. Não tenha medo de fazer a vontade do Eterno, não. E aqui a Bíblia vai dizer que Caleb teve essa atitude, dizer: a terra é nossa, por herança, a terra é minha, a terra é nossa, ninguém toma essa terra. É Moisés, a terra é minha, eu vou subir, nós vamos subir, porque Deus já nos deu. Se você pegar essa palavra juntamente comigo nessa noite, você vai sair daqui mais animado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai sair daqui mais crente em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Acreditando mais na promessa, acreditando mais no poder do nosso Pai,
celestial. Porém, os homens que subiram disseram: olha, sempre tem um impedimento. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito forte do que nós. Sempre no meio da caminhada vai aparecer pessoas para nos colocar medo. Sempre no meio da caminhada vai colocar pessoas para dizer: ei, essa promessa não é para você não. Essa promessa não é para ti não, não é para você não. Ei, e quem disse a você que Deus erra o endereço? Quem disse a você que Deus erra a casa? Quem disse a você? Quem disse? A promessa é minha, é sua, em nome de Jesus. Embora que muitos não acreditem, embora que a grande maioria não acredite e diga que não vai conseguir, que não vai chegar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não são nada nessa vida, não são ninguém nessa vida, e desejam o mesmo para mim e para você. E diz que eu não vou chegar e você não vai chegar, porque as vidas dessas pessoas foram frustradas no meio do caminho, porque essas pessoas tiveram medo, foram medrosas e pararam. Eita, glória a Deus. E agora que não vamos conseguir. Não aceite palavras ao contrário, além daquela que Deus já falou para você. Não aceite palavras de maldição sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua vida. Não aceite. Repreende a mente em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você vai chegar sim. Você vai conquistar sim. Porém, se você não tiver medo, se você não tiver medo, você vai chegar. Você vai conquistar. Você vai usufruir daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus decretou para a sua casa, para a sua vida, para a sua família e para o seu lar. Aleluia. Aqueles homens, eles fizeram o povo calar ali por alguns minutos. Caleb dá uma palavra dizendo que a terra vai subir, e vem a grande maioria dizendo: olha, vamos não. Vamos não, porque lá o negócio está feio. Vamos não, porque o negócio lá está complicado, e lá nós não vamos ganhar não. Sempre tem, irmãos, contra. No meio de nós sempre tem uns contra. No meio do povo de Deus, no meio da família de Deus, no meio da nossa casa, da nossa família, sempre tem uns contras. Para, rapaz, de ser abestalhado. Para com isso. Sempre tem uns contra. Mas olha, não dá ouvido os contra não. Dá ouvido essa palavra nessa noite que é fiel e verdadeira para mim e para com a tua vida. Quando você dá ouvido aos contras, você para, fica atrofiado, fica paralisado, fica congelado. E ali, quando você dá ouvido aos contras, você fica com medo. Sabe por quê? Porque os contras são medrosos. Os contras não têm coragem. E qual a tarefa dos contras, dos medrosos? É colocar medo em mim e em você. Nós temos que ter ousadia, ter fé. A fé, ela nos faz vencer o medo. A fé, ela vence o medo. Acreditar, ela vence o medo. Quando Deus falou para Abraão: ei, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eita, glória. Ele não teve medo. Ele saiu. E Deus foi com Abraão. Por quê? Porque ele não teve medo, ele acreditou. Aleluia. Então o milagre só acontece para quem é corajoso, quem tem fé. Certa vez o Senhor falou, usando um juiz chamado Gideão, e disse o seguinte: os covardes e medrosos
voltem. Deus, Ele não tem prazer com pessoas medrosas. Sabia disso? Estou falando na Bíblia. Deus não tem prazer com quem é medroso, não. Porque tinha muita gente, 32 mil com Gideão. Mas no meio de 32 mil com Gideão, tinha muitos medrosos. Gideão chamou, veio, 32 mil. Gideão agora dá um vídeo de Gideão. Fala o seguinte assim no meio do arraial: os covardes e medrosos podem voltar. Olha, medo da batalha, vamos embora. Eu tenho medo disso, vamos embora. Eu tenho medo, eu vou embora. Eu tenho medo de morrer, vamos embora. Deus, Ele conhece quem se refugia nele. Deus, Ele conhece quem está nele. Quem está na presença de Deus não tem medo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque a tua vara e o teu cajado me consola. Glória a Deus. O salmista disse o seguinte: ele teve medo, mas no longo da caminhada ele foi perdendo o medo. Você não vai perder o medo de uma hora para outra, mas você vai perder o medo. Meus queridos, não cheguei nem naquilo que eu anotei ainda. Não cheguei, não falei, não citei nenhum versículo ainda naquilo que eu anotei. Infelizmente não vai dar para terminar, mas a semana que vem, ou daqui a 2 semanas, a gente termina essa palavra. Então o medo, irmão, porque eu fiz a narrativa aqui, eu vou fazer logo a narrativa e depois vou citar os estudos que eu notei. Mas os irmãos estão pegando aí. Diga amém, estão aprendendo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o versículo de número 32 diz o seguinte: infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Ele disse: olha, a terra é boa. Glória a Deus. Deixa de paz aí, deixa de paz. A terra é boa, mas porém os habitantes dessa terra são consumidos, porque no meio dessa terra aí, dessa cidade, tem homens grandes, de grandes estatura, homens muito grandes. E no versículo de número 33 diz o seguinte: também vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ele está dizendo assim: olha, nós, perante esses grandes homens, escute só isso aqui, perante esses homens, nós somos como os gafanhotos, bem pequenininhos. O medo faz a gente diminuir perante as dificuldades. Sabia disso? O medo faz a gente ficar pequenez perante as dificuldades. Mas tem um homem chamado Davi, quando olhou para aquele gigante, ele não viu o tamanho daquele gigante, ele só enxergou Deus. Aleluia. Todo mundo ficou com medo, mas Davi disse: hoje mesmo arrancarei tua cabeça e darei passagens do céu com medo. Glória a Deus. A gente não vê Davi com medo daquele gigante. Depois eu vou falar isso aqui no final da pregação, a semana que vem, mas eu quero adiantar. Vamos citar alguns homens de Deus que não tiveram medo. Vai ser uma série do medo. E a gente vê que nessa situação, nessa passagem, os espias, os israelitas, tiveram medo.
E o medo ia custar a ele suas vidas. Eles iam perder de serem abençoados por Deus. Porque, irmão, nos tempos que vivemos hoje em dia, nós estamos vivendo nos últimos dias na terra, cujos homens vivem angustiados, vivem com medo. Não falo homem, homem e mulher, homens com medo, fobias. E o medo, junto com a fobia, faz você perder o ar. Você está com todo o ar, mas tem um medo de alguma coisa, a pressão vai lá para cima, vem falta ar, muita coisa. É o medo, é o pânico. Pânico é diferente do medo, já é além do medo. Medo é uma coisa, e o pânico é você ficar paralisado, ficar ali estagnado, ali paralisado com aquela situação. Então o medo, ele causa tudo isso aí, igreja. O medo, ele te faz temer, te faz ter pânico, te faz paralisar, te faz atrofiar. Mas nós temos que vencer, em nome de Jesus, esse medo. Temos que vencer. Mas como é que vence? Na presença de Deus vencemos. Na presença do Senhor e Salvador, nós vencemos o medo, vencemos as dificuldades, vencemos as barreiras. E eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, essa noite, que agora eu vou começar agora a folhear. Não vai dar tempo de terminar, mas a semana que vem eu vou correr para ver se a gente termina, para não ficar em 3 quarta-feira só em 2. Salmo 127. Salmo 127, vamos folhear agora, dá tempo da gente folhear alguns versículos. Salmo 127. Nessa noite, noite da palavra, noite do culto de ensino, noite tremenda, noite em qual nós estamos sendo edificados e edificadas com o poder da palavra de Deus. Sempre, louvado seja Deus. 127. Louvado seja Deus. Muitas vezes tememos por nossa casa, por nossa família, por nossos parentes. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os trabalhadores que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Meus queridos e amados irmãos, o salmista que canta, o salmista Salomão, que esse salmo é de Salomão. Salomão, ele fala: se o Senhor não edificar a casa, não levantar a casa, em vão são os construtores. E às vezes a gente fica com medo dentro da nossa casa. Como é que está a nossa casa? Como é que está a nossa família? Como é que está nosso casamento? Como é que está nossos filhos? A gente se preocupa tanto que muitas vezes a preocupação é em vão. Por quê? Se preocupa tanto com medo. Mas quando a gente tira esse medo em Deus, está aqui minha casa, está aqui minha família, em ti confiarei. Pronto. Não tenha medo mais de nada. Faça que nem o salmista aqui, o salmista Salomão. Vá dormir tranquilo. Vá dormir tranquilo, porque é Deus que está edificando a tua casa, irmã Cândida, a tua família. Fica tranquila, porque a tua família toda cuida do Senhor dos Exércitos. Enquanto tu cuida de vir para a obra do Senhor, fazer a obra do Senhor, Ele está cuidando de tudo por você. Amém? Por você e por nós todos, porque Deus é fiel e maravilhoso. Olha o seguinte: trabalhe, se o Senhor não guardar a casa, em vão são os sentinela, em vão são os vigia.
Às vezes preocupamos, mas Senhor, minha casa, eu vou viajar. E minha casa, como é que vai ficar? A minha casa, como é que vai ficar? Com aquele medo de ser assaltado. Fica aquele medo de alguém entrar dentro de casa e saquear e roubar. Mas não, coloca o Senhor, Deus, guarda a minha casa, igual diz a palavra aqui. Eu posso viajar tranquila. Eu posso viajar tranquilo. Porque o meu Deus, Ele vai guardar a minha casa por mim. Assim que o inimigo colocar a mão na fechadura da tua casa, ele vai cair para trás. Deus vai fazer o coração dele parar. Na mesma hora, e dá um infarto. E ali ele cai. Porque a casa dos filhos do Senhor são guardadas, são ungidas. Só entra se Deus permitir. Só toca se Deus permitir. Às vezes Deus permite, é provisão de Deus. Mas não, já aconteceu casos. Aí olhando na internet, o cara foi assaltar o pastor. Ele desceu do carro, o pastor só foi levantar a mão assim, mas sua esposa, o cara caiu do carro na mesma hora. Acabou, ia sair, o cara desceu do carro, abandonou e caiu. E morreu. Outra vez o pastor estava orando num monte. E chegaram lá uns assaltantes de facão para assaltar eles, levar o celular deles. O pastor repreendeu em nome de Jesus assim. Um morreu na hora e o outro caiu chorando e pediu perdão a Deus e entregou a vida a Jesus. Aleluia. Morreu na hora, deu um ataque fulminante dele. Caiu duro ali. Tem um vídeo aí na internet. Morreu na hora, Marcelo. Deu um ataque fulminante dele no coração. Morreu. Ninguém toca no servo de Deus, não. Porque o servo de Deus tem dono. Está guardado. Está escondido. Então nós não temos que temer, não. Porque nós temos um Deus que peleja por nós. Você tem um Deus que peleja por você, que guarda a sua casa, guarda a sua família. E eu quero ler aqui Salmo 24. Só voltando uma folhinha. Salmo 124. Perdão, falei Salmo 124. Se não foram o Senhor que estiver ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não foram o Senhor que estava ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos tinham engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Aleluia. Que palavra poderosa. Para que ter medo? Para que ter medo, Israel? Para que ter medo, Limãozinho, igreja? Se o Senhor está do nosso lado, porque se Ele não tivesse do nosso lado, o adversário da vida da tua alma já tinha nos estragado, já tinha nos engolido vivo, igual diz a palavra. Porque grande é a fúria do adversário, mas maior é o Deus que me protege e te protege nessa noite. Por isso rendemos glórias e aleluia a Deus dos céus, que peleja por nós, que peleja por mim e peleja por você, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus de Nazaré. Nós estamos vivendo num tempo que muitas palavras são acrescentadas nos dicionários. Muitas palavras que não existiam passaram a existir. Fobias. Eu sabia lá o que era fobias. Você sabia lá o que era fobias antigamente? Mas existe. É medos. É anseios. É medos além da conta, fobia, pavor, desespero, pânico. Mas glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Meus queridos amados irmãos, eu quero parar aqui, quero anotar aqui. Conto com os irmãos quarta-feira que vem, para a gente continuar aonde a gente parou. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Não quero passar daqui.
porque tem muito assunto. E aqui é quanto mais fala, mais eu gosto de falar. Que é igual um carro cheio de gasolina. Quanto mais a gente bota o pé para acelerar, o bicho anda e quer andar. Mas acelera, mas dá vontade. Né? Dá vontade de correr. Vamos agradecer ao Senhor. Quero desde já também agradecer vocês, os nossos irmãos que estão ali do outro lado. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês que estão conosco. Pessoal ali de Minas Gerais, Deus abençoe poderosamente. São Paulo, Portugal, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente. Vamos orar ao Senhor nessa noite e dizer a Ele que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Quem recebeu essa palavra aqui? Glorifica Jesus. Saia de posse e vitória. Saia sem medo nesta noite. Louvado seja Deus para sempre. Ana acordou, Ana? Ela tá com frio. Tá com frio? Vamos orar ao Senhor nesta noite. Vamos orar ao Senhor também por minha esposa, pela irmã Rafaela que está ali com ela. Deus abençoe poderosamente a irmã Rafaela, que foi com a irmã Adriana ali para a maternidade e a fusão. Vamos orar ao Senhor também por cada grávida que está ali, ou recém-grávida, ou que está ali para ter neném, criança. Pedir ao Senhor pelos hospitais. Querido Deus e eterno Pai, soberano e eterno, Pai, nessa noite, meu Senhor Jesus, estamos na Tua casa, estamos de posse e vitória, porque, meu Pai, por intermédio dessa palavra que é santa, que é poderosa, que é verdadeira, o Senhor tem falado conosco nessa noite acerca do medo, como vencer o medo, como lidar com o medo. E eu aprendi muito, Senhor, meu Pai, esta noite, através da Tua palavra, através do Espírito Santo. E creio eu também, meu Pai, que essa igreja, que a Tua igreja aprendeu, que os irmãos que estão do outro lado aprendeu e vão aprender também. Pai, vai visitando, meu Senhor, meu Pai, ali na fusão, Senhor, meu Pai, minha esposa, a irmã Adriana, a irmã Rafaela, que está ali juntamente com ela, servindo de acompanhante, que o Senhor possa abençoar poderosamente sua vida também. Abençoa também, meu Pai, cada mulher que está ali com seus neném, com as suas crianças. Muitas crianças, Senhor, meu Pai, estão ali também na incubadora, meu Pai, incubadora ali, recebendo, meu Pai, aquelas luz solar artificial. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada criança, cada recém-nascido. Abençoa também, meu Pai, os hospitais, ao Pai de Caruaru, de Recife, de nossa Cachoeirinha. Quero apresentar também Cachoeirinha, meu Pai, cada rua, meu Pai, de Cachoeirinha. Ó Deus amado, cada beco, cada viela, cada jovem, Senhor, meu Pai, vai salvando. Vai repreendendo, meu Pai, o espírito da morte, o espírito, meu Pai, que vem sondando aí, Cachoeirinha. Que o Senhor, meu Pai, possa estar abençoando. Que os jovens, Senhor, meu Pai, possa entender que o Senhor tem um projeto de salvação em suas vidas. Vá abençoando nessa noite, meu Pai, a cada cidadão de Cachoeirinha. Vá abençoando as autoridades, Senhor, meu Pai, constituída pelo Senhor. Deus, os futuros candidato a prefeito, a vereador, que o Senhor possa estar abençoando da mesma forma. Abençoa o nosso sítio Limãozinho, a cada morador, a cada casa, em nome de Jesus. Abençoa também, meu Pai, o nosso irmão Adriano, meu Pai, que trabalha ali com feira do couro, do aço. Pai, que o Senhor possa fazer prosperar a sua tenda, a sua barraca. Deus, o Senhor venha colocar brilho em suas mercadorias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado livramento a teu servo, Senhor, a caminho de Alagoas, as viagens. Obrigado por tudo, porque o Senhor tem abençoado o teu servo e o teu servo também tem abençoado a tua casa. Pai, vai abençoando também, meu Pai, aos irmãos que vivem da feira também, no Couro do Aço, aos irmãos que vivem, meu Pai, desde, Senhor, meu Pai, aquele que vem de Coentro até a mais alta e grande selaria. O Senhor possa estar abençoando de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Levanta sua mão para o céu.
Que a graça, a paz e a doce e rica consolação do Divino Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus e a amada igreja de Cristo Jesus diz amém. Se Deus é por nós, as palmas louvam o Senhor e não saia sem cumprimentar o seu irmão e falar a ele que ele é uma bênção. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Até sábado. Sábado tem mais. Sábado tem culto de louvor, adoração, culto da família. E eu conto com cada um de vocês para estar conosco. Deus abençoe a irmã Sema. Deus abençoe Leonardo Oliveira. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, vocês do YouTube também. Deus possa estar abençoando. Curta aí, compartilhe. Seja um missionário, seja uma missionária, levando a palavra do Senhor para todos, tá bom?